Boa noite, pessoal. Boa noite. Estou subindo aqui para o pessoal que está lá fora já ir entrando também. Muito obrigado por estarem aqui na terceira noite do Festival de Violão da URGS. Hoje de manhã, quando eu cheguei, me disseram na portaria que ontem muita gente chegou aqui para assistir o concerto. Puxa, desculpe, pensei que tinha ficado claro, mas então vou reiterar. Nós tínhamos apenas um concerto que era no Santander, no Farol Santander, que foi ontem. Então, hoje, amanhã e domingo, todos os concertos são aqui, todos são às 20 horas, todos têm entrada franca e em todos vocês têm que desligar o celular ou botar no silencioso para não atrapalhar o pessoal que vai tocar. Hoje nós teremos então duas exímias violonistas, que é muito bacana elas estarem juntas nesse palco, e o que eu não sabia, fiquei sabendo ontem, é que elas se conhecem desde crianças, que é a Flávia Prando, que hoje reside e trabalha em São Paulo, e a Terezinha Prada, que hoje é professora na Universidade Federal do Mato Grosso, em Cuiabá. Então, não esqueçam do celular e ótimo concerto a todos. Agradecer a presença de vocês, agradecer a presença de vocês, agradecer o convite do Daniel para falar e tocar um pouquinho, falar amanhã, tocar um pouquinho hoje sobre a pesquisa que eu realizei sobre os compositores de São Paulo. Então, agradecer ao Daniel pelo convite. Uma honra enorme estar nesse festival e com essa coincidência, né, que o Daniel falou, de reencontrar a Terezinha,
que a gente começou faz pouco tempo, em Santos, no litoral de São Paulo, né? Com o mesmo professor. Essa primeira peça que eu toquei, como eu vou fazer a palestra amanhã, eu vou ter 1h30 para falar sobre a pesquisa, eu vou tentar falar pouquinho, mas é um pouco difícil porque gostaria de contextualizar um pouco para vocês também, né, que vocês vão ouvir. Então essa primeira peça, todas as peças eu recolhi num processo do doutorado, mas essa primeira peça o compositor acabou aparecendo depois, embora seja de meados do século XIX. É um compositor que eu havia achado o nome dele em jornais, mas nunca tinha achado uma obra. Ele se chama Venâncio José Costa, um nome enorme. Venâncio José da Costa Lima Júnior. Ele era um acadêmico da Academia de Direito em São Paulo, que é onde a gente começa a ter notícias sobre música com a academia, né? Porque passa a ter jornais, a cidade, tudo. Ele compunha mais modinhas e músicas de salão, como a gente viu, né? Essa foi uma valsa. Essa valsa foi escrita originalmente para piano, mas ele era considerado, em todos os jornais que eu vi do século XIX, ultra violonista, para falar, né, como eles falavam, ultra violonista da Pauliceia de outrora. E aí eu acabei achando essa peça. Quem fez esse arranjo para violão foi o Edmar Fenício, que é um violonista de São Paulo, que ele completou 85 anos e ele acompanhou desde o começo, quando eu comecei a levantar essas peças, como ele conhecia muito, ele acabou me presenteando com vários arranjos, adaptações. Então, embora o Venâncio seja um dos primeiros violonistas que a gente tem notícia, né? Claro que falar do primeiro pioneiro é sempre difícil, mas embora ele seja o primeiro, essa música a gente não sabe se foi feita para violão, se ela foi publicada para piano. Essa segunda peça, e isso nós estamos ainda no período imperial, essa segunda peça também ainda é no período imperial, né? Mas já foi feita para violão, embora ela tenha sido publicada para piano. O circuito de partituras para violão em São Paulo começou somente na década de 1930. Essa peça, a segunda peça que eu vou tocar é de 1880 e a primeira de 1860. Então ambas foram editadas para piano, mas essa segunda a gente sabe que foi composta para violão e aproveitou, né, o circuito de partituras de piano para fazer a difusão. Mas ela era tocada mesmo para violão. Esse compositor chama-se Teotônio Gonçalves Correia. Então, junto com o Venâncio, ele foi os dois compositores que eu consegui localizar ainda no período imperial em São Paulo. O nome é Recordação Saudosa. Eles tinham bastante pouco é ótimo, eles tinham pouca criatividade para nome, né? Primeira, Lágrimas de Saudade, a segunda, Recordação Saudosa. A saudosa está sempre saudade, também ainda vai vir mais aí, recordações saudosas. Então essa Recordação Saudosa é uma mazurca, tá, do Teotônio Gonçalves Correia, original para violão. A gente está com uma temperatura bem diferente lá dentro daqui, né? Então vocês estão acostumados também, né? Vou tocar desafinado.
Obrigada. O próximo compositor, a gente já entrou no período da República, mas ainda no século XIX, final da última década, né? República 1889. E o Alberto Baltar, que é o próximo compositor, a notícia é que ele chegou na cidade vindo de Portugal, exatamente em 1890. Junto com outro espanhol também, o Gio Orozco, eles foram responsáveis pelos primeiros concertos solo na cidade. E o Alberto Baltar foi um professor bastante renomado e ele foi o primeiro violonista a publicar partituras para violão na cidade. A primeira partitura dele foi em 1917, Impressões de um Conto, e o Agustín Barrios tocou essa peça quando esteve em São Paulo, em diversas ocasiões. Então ele era um professor bastante renomado, ele foi professor do Oswaldo Soares, né, que foi um discípulo da Josefina Robledo, que lançou o método do Tárrega, né, um dos primeiros do país, e ele foi o primeiro professor do Oswaldo Soares. Ele foi professor também do Melinho de Piracicaba, que é um professor que também foi bastante famoso em São Paulo. E eu trouxe dele uma mazurca, que chama-se Bonjour Papá. Ele compunha muito bem, acima da média, né, dos compositores do período. E essa mazurca, ela tem uma inspiração claramente chopiniana. Então, Bonjour Papá, do Alberto Baltar. Muito obrigado. Simpática a mazurca do Baltar, né? O Baltar, eu falei que ele imprimiu, ele foi o primeiro a imprimir, né, editar partituras, né? E essa Impressões de um Conto, ela foi dedicada ao próximo compositor que eu vou tocar agora. O nome dele é Antônio Stanislau do Amaral. Ele foi um personagem difícil de achar as origens dele, mas depois as coisas foram se encaixando, sempre depois que a gente entrega a tese que as coisas se encaixam. Então, depois que eu terminei a tese, eu descobri que Antônio... Até a tese eu sabia que ele tinha sido dono do teatro, era um teatro chamado São José. Para quem conhece São Paulo, ele é um teatro que fica bem próximo ao Teatro Municipal. Hoje ele é o Shopping Light, né? Ele deixou de ser teatro, foi a Light, né? Que era
companhia de luz, mas o prédio está lá ainda, do outro lado do viaduto do chá. Ele era filho de um cara que chamava O Milionário, tinha mais de 40 fazendas, né? E aí depois da tese que eu consegui fazer a ligação que ele era tio da Tarsila do Amaral. E o pai da Tarsila era sócio dele no Teatro São José. Eu gosto de falar isso porque assim, é claramente um deslocamento daquela posição do violão que a gente conhece no começo do século XX, final do século XIX, é um instrumento de malandro, né, de vagabundo, que ninguém quer, que a família não quer, e a gente vê que isso era uma das narrativas predominantes, mas outras narrativas ocorriam. E aqui a gente vê o violão no seio da elite paulistana, né, da mais fina flor ali do café, né, da cafeicultura. Imagina 40 fazendas, né? E eu vou falar um pouquinho mais também, porque tem uma ligação com o próximo compositor, mas eu vou falar mesmo amanhã, então vocês venham na palestra amanhã também. Então, o Antônio Stanislau do Amaral, ele recebeu essa homenagem aí do Baltar, ele deve ser um cara muito ligado ao violão, porque ele fez uma valsa aqui, a Panambi. Essa Panambi, que em tupi quer dizer borboleta, ela recebeu uma impressão de autor, né? Teve uma partitura impressa e foi escrita por um cara que chama Aristodemo Pistoresi, que também foi discípulo da Josefina Robledo e cujo pai, o Francesco Pistoresi, foi um dos primeiros luthiers de São Paulo, bem antes das fábricas de violão, que a gente supunha que eram as primeiras, né? Esse Pistoresi pai, ele ganhou prêmios em exposições de São Luís em 1911, 14. E tem alguns violões dele por aí ainda. Então, Panambi, do Antônio Stanislau do Amaral, com arranjo de Aristodemo Pistoresi. Chegamos a mais uma saudosa, agora uma valsa. Essa valsa ela tem uma história diferente dentro da pesquisa, porque o compositor, o Mário Amaral, também, só descobri depois que terminei a tese, era primo da Tarsila do Amaral, sobrinho do compositor anterior,
E o Mário Amaral, durante muitos anos, ele foi pra gente uma incógnita, porque ele aparecia Ele aparece, né, no ensaio sobre música brasileira do Mário de Andrade. É uma das poucas vezes que o Mário Aliás, é a única vez que o Mário fala de um violonista compositor brasileiro, é do Mário Amaral. E ele recolhe uma melodia só, e ele diz que ele é um virtuoso fantástico do instrumento. Que ele toca muito, mas que ele não... Tem muitas músicas, dá até uma tristeza de ler, né? Tem muitas músicas, mas ele não escreveu nada dele. Não sobrou nada. E aí, através de um artigo do Menotti Del Picchia, é que eu fiquei sabendo que o Mário frequentava e era primo da Tarsila do Amaral, e o Mário, o Oswald, eles iam para o ateliê da Tarsila, né, que era muito famoso, as reuniões, e ficavam ouvindo o Mário Amaral a noite inteira. E diante dessa história toda, e tendo só uma melodia, é muito triste, né? Inclusive o Mário anota como uma música regional, fala uma valsa paulista, seresteira, como o quê? Então, eu falo que é diferente na pesquisa porque eu pedi para o Edmilson Capelupi, que é um violonista de 7 cordas lá de São Paulo, que domina muito bem a linguagem do choro, se ele não faria um arranjo para mim, para a gente poder contar a história do Mário Amaral e saber como é que poderia soar. É claro que ele não poderia fazer um arranjo mantendo a harmonia, né, da época. Seria um crime pedir para um artista de hoje, né, imitar um... Ele falou, eu faço, mas eu gostaria de dar uma modernizada, mantendo o clima, né, dos chorões e das serestas. Então é isso que eu vou tocar para vocês agora. Espero que vocês gostem. Eu achei que o resultado é muito bom. E possibilitou a gente reabilitar, né, esse violonista aí que eu... 1924, só enquanto eu afino. Manuel Bandeira escreveu um artigo, A Literatura do Violão, foi um artigo bastante famoso para quem estuda violão, né? Foi a pedido do Mário de Andrade, foi publicado numa revista que chamava Ariel, que o Mário dirigia, uma revista de música. E lá ele também publicou uma foto do Mário Amaral, então a gente tem uma melodia e uma foto dele. Então, saudosa valsa do Mário Amaral.
E agora o próximo compositor, ele chama Antônio Giacomino. E eu brinco que ele deu um azar terrível, porque ele nasceu quase na mesma época do que o Canhoto e ele tem o mesmo sobrenome do Canhoto. E ele tem a primeira inicial igual ao do Canhoto, né? A Giacomino, né? Antônio Giacomino. Então, me parece que ele passou um pouco despercebido também por isso. O Canhoto morreu em 28, o Antônio Giacomino entra em atuação na década de 30, 29 e 30. E muitas coisas escreve A. Giacomino, né? Então, claro, dificulta a vida do pesquisador, né? E certamente dificultou também a difusão da obra dele, né? Ele passou muito despercebido. É enorme a quantidade de obras dele. É o compositor da pesquisa que mais editou peças. Ele tem uma característica, a obra dele, que nenhuma outra eu conheço de violonistas, que foram editadas para piano depois. Não naquela chave que a gente falou primeiro, de que se editava porque não tinha o circuito. Não, muitas peças dele, mesmo publicadas para violão, foram publicadas também para piano. Ele tinha uma coisa muito boa de melodias fáceis, né? Então isso deve ter também, para essas danças de salão, deve ter atraído os pianistas. Então, às vezes ele é mais conhecido, eu conheço pianistas de São Paulo que falam mais dele, tocam ele, do que os violonistas. Por isso eu acho que ele foi um pouco apagado por essa figura fantástica que foi o Canhoto, e que praticamente dominou, né, o cenário, não só em São Paulo, mas no Brasil. Eu trouxe uma mazurca dele, ela se chama Crepúsculo, ela não é saudosa nem saudades, é Crepúsculo. Então, de Antônio Giacomino, Crepúsculo. Antes de tocar a última peça e deixar o palco aqui para minha conterrânea Terezinha, eu agradeço de novo o convite
Agradeço a organização impecável do festival. Rubem, que acompanha a gente à distância, obrigado, ele deve estar por aí. E também quando a gente chegou aqui, todo o apoio, equipe super afinada, muito obrigada por tudo. Fiquei muito feliz de estar aqui. Gostaria de convidá-los para assistir a palestra amanhã, que eu estou com vontade de falar mais. Essa última peça, então, conforme a gente vai avançando, né, nós chegamos metade do 19 e eu cheguei até a década de 30. Parei porque é onde começa os processos dessa última música. Então, aquela incorporação do choro, as linguagens, né, da radiofonia, a fonografia, elas vão se juntando ali, delineando mais ou menos um gênero que vai ser predominante, principalmente no Rio de Janeiro, né, que é o choro. E São Paulo acaba também entrando na mesma lógica, né? Embora as diferenças ainda sejam perceptíveis, elas diminuem bem, né, quando aquilo que a gente chama de indústria da cultura é colocada em ação ali, a partir de 1932, sobretudo. Então, esse último compositor que eu trouxe hoje é o João Avelino de Camargo. Ele é um homem de transição. Ele começou lá no final do século XIX, foi aluno do Barros, quando o Barros estava em São Paulo, compôs muitas mazurcas, valsas, ali no começo do século, e entrou para a radiofonia. Na radiofonia e na fonografia também, ele formou o primeiro trio de violões que a gente tem notícia, com nomes de Três Sustenidos. Para quem sabe música, estava em Lá maior, né? O trio dele. E os Três Sustenidos eram ele, o Teotônio Correia, filho do segundo compositor que eu toquei. E também aí, se alguém for pegar a tese para ler, vai ver que eu na tese tratei os dois como um só, porque não consegui visualizar que eram dois, pai e filho. E o Melinho de Piracicaba. Essa peça, esse choro, chama-se Sabãozinho, e ele foi gravado na fonografia pelo trio Três Sustenidos. Esse arranjo quem fez, então, foi o mesmo violonista que fez o primeiro arranjo, o Edmar Fenício. Então, Sabãozinho, vocês vão poder ouvir também muitas ainda características de uma ruralidade, assim, às vezes parece um choro caipira, um pouco às vezes. Então, Sabãozinho, muito obrigada e até amanhã.